Eu sou a Andressa, vou falar um pouco sobre surdez e as principais causas de perda de audição e de hipoacusia, tanto no adulto quanto na criança. Então, relembrando a anatomia, né? Eu tenho o pavilhão auditivo, o canal auditivo, então o som ele entra, ele vai vibrar a membrana timpânica, vibrar os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, e ele vai mandar esse estímulo para a cóclea, que é o órgão da audição. Então, gente, membrana timpânica não escuta, ossículos da audição não escutam, eles só são um canal para amplificar o som. Então, se eu perco a membrana timpânica e os ossículos da audição, eu continuo escutando. Eu vou ter uma perda de audição importante, porque a cóclea não vai conseguir captar os sons da intensidade que ela conseguiria com esse mecanismo que serve de condução e amplificação do som. E para essa estrutura funcionar, para essa membrana timpânica conseguir vibrar e essa cadeia ossicular conseguir vibrar, eu preciso de ar. Então, dentro do ouvido, né, eu tenho um canal, a membrana timpânica é totalmente vedado. Por trás do tímpano, eu tenho uma câmara que é cheia de ar, onde tem os ossículos. Então, como é que esse ar vai parar ali se o tímpano é todo vedado? Através da tuba auditiva. Então, o ar ele entra pelo nariz, sobe pela tuba auditiva, quando a gente boceja, quando a gente engole e vai mantendo essa cavidade sempre cheia de ar. Então, a membrana timpânica ela é o início ali daquela amplificação. Ela vai vibrar martelo, a bigorna e o estribo ele faz um movimento de pistão mesmo, vibra essa membrana que é muito fininha da janela oval, vai ter toda uma corrente de endolinfa dentro dessa cóclea, que é um órgão igual um caracol, ela tem 2,5 voltas e vai despolarizar as células auditivas, que são as células do órgão de corte. Cada uma dessas células vai ter um axônio que vai se juntar e vai formar o nervo auditivo, ou nervo coclear. E esse nervo ele vai passar pela base do crânio, ele sobe e ele vai terminar esse trajeto no córtex auditivo que fica no lobo temporal. Então, para eu escutar, eu preciso ter integridade de tudo isso, do tímpano, dos ossículos da audição, dessa orelha média, da cóclea, das células cocleares, do nervo auditivo e do sistema nervoso central. Então, se eu tiver lesão em qualquer uma dessas regiões, eu vou ter uma hipoacusia ou até uma anacusia, que é a ausência total de audição. Então, qual que é a prevalência? 3%, tá? E quando eu falo em surdez, quando eu falo a pessoa é surda, eu não quero dizer que ela tem 100% de perda. Ela tem alterações auditivas, tá? As causas mais prevalentes no adulto é a presbiacusia e a PAIR, que eu vou entrar, né, em cada uma delas com detalhe. Na criança chama muita atenção a prematuridade, as causas genéticas e aquelas infecções de repetição de ouvido. Então, a gente tem, né, com a evolução da pediatria neonatal, uma sobrevivência de crianças cada vez mais prematuras. E algumas situações é que elas são submetidas para sobreviverem no CTI, como medicações, às vezes elas não têm uma oxigenação tão boa nos primeiros dias, uma icterícia mais refratária, isso tudo pode gerar fator de risco para a surdez, tá? A gente precisa ficar atento. Reabilitação auditiva, gente, existe para a quase totalidade dos casos. Ou aparelho auditivo ou implante coclear. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico precoce e reabilitar essas pessoas. É igual a visão. A gente tem vários recursos, desde o óculos até cirurgias, para você reabilitar uma visão. A audição é a mesma coisa. O que a gente precisa perguntar na anamnese? O que chama atenção? História familiar. Acabei de falar das causas genéticas, né? Essa história de infecções de repetição, trauma. Então, tanto traumatismo craniano físico mesmo, como trauma acústico agudo, se for exposto a uma explosão, um barulho muito rápido, muito alto, né, de intensidade sonora alto, exposição crônica ao ruído, trabalha num ambiente que tem muito barulho, sim ou não, tá? Tem vertigem ou zumbido associado? Né? Da mesma forma que as labirintopatias podem ter sintomas auditivos associados, as doenças da cóclea também podem ter a vertigem associada, ok? Então a gente precisa pesquisar. A cronologia é agudo ou é crônico? Tem medicações que podem influenciar na instalação de hipoacusia, então a gente precisa perguntar sobre esse uso de medicação e se tem alguma doença associada. O exame físico é a otoscopia, é o que a gente vai fazer nesse primeiro momento e avaliar a membrana timpânica.
Se está tudo certo, não tem nenhuma infecção, nada obliterando o conduto, eu vou pedir os testes audiométricos, que é audiometria tonal, audiometria vocal e impedanciometria. O que é o objetivo dessas audiometrias? Eu vou classificar a perda em condutiva, ou em neurosensorial, ou em mista. Então, vamos entender. Se eu tenho qualquer problema na membrana timpânica, ou na cadeia ossicular, ou no conduto auditivo, eu tenho uma perda de condução. Então, tem alguma coisa errada naquele processo de condução do som. Se eu tenho alguma perda auditiva da cóclea para dentro, então cóclea, células, nervo, sistema nervoso central, eu tenho uma perda neurosensorial. Tá tudo certo da cóclea para fora, mas da cóclea para dentro está errado. E se eu tenho um problema nas duas vias, eu tenho a perda mista. Então, a gente chama uma via que a gente chama de via aérea, que é essa via de condução, ou seja, conduto auditivo, tímpano e cadeia ossicular. E uma via óssea, que é a cóclea e tudo lá para dentro, tá? Então, vamos entender isso. Como é que é a audiometria? Eu coloco o paciente dentro de uma cabine, a gente coloca o fone e o examinador vai falar várias frequências, de 250 até 8.000, em várias intensidades sonoras, tá? E vai anotar em qual intensidade sonora o paciente escutou. Depois, colocam um probe, uma pecinha aqui na mastoide, ou seja, ela vai testar o que o paciente escuta quando estimula direto a cóclea, sem aquela passagem pela via de amplificação. E também vai testar. A bolinha simboliza, né, o lado direito e o xizinho o lado esquerdo. É um símbolo padronizado. As chavinhas para o lado direito e as chavinhas para o lado esquerdo também de acordo com o lado. Tudo que está em vermelho no exame é lado direito, tudo que está em azul é lado esquerdo. Então, isso é padrão do exame. O que eu espero do meu paciente? Que tanto a chavinha quanto a bolinha, ou seja, a via óssea, tá? E a via aérea, ou seja, a bolinha representa a via aérea, porque ela vai representar o tímpano ali. E as chavinhas, a via óssea, tá? Então, eu espero que as duas vias sejam iguais e estejam no máximo, o paciente consiga detectá-las no máximo até o volume 25. Conseguiu, eu tenho uma audiometria normal, tá? Depois, o que o examinador faz? Faz a audiometria vocal ou logo audiometria. Volta com o fone e vai falar algumas palavras. Primeiro fala monossílabos, de, da, do e depois de sílabos. Isso é padrão do exame. O examinador vai falar essas palavras na intensidade sonora 40 decibéis acima do que foi definido lá naquela audiometria tonal como limite audiológico do meu paciente. Isso é padrão do exame. Eu espero que o paciente compreenda pelo menos 80% dos monossílabos, senão eu vou ter que testar os dissílabos também, tá? E aí, qual que é a importância desse exame? Tá, eu já sei que meu paciente escuta, mas ele compreende o que é falado? Então, às vezes, a causa daquela surdez é intelectual, por exemplo. O paciente ele tem uma lesão cerebral ali que ele não consegue compreender. Não adianta eu colocar ele para escutar, tá? A audiometria vocal, ela precisa estar mais ou menos de acordo com a audiometria tonal. Senão, a gente pensa ali que talvez esse paciente não tenha entendido. Não tem como ele ter uma audiometria, por exemplo, tonal muito ruim e ter uma audiometria vocal muito boa, ou ao contrário. Então, os dois exames ali, eles precisam estar, são dois testes separados, e eles precisam estar mais ou menos alinhados em relação ao limiar auditivo, tá? Essa é uma cabine audiométrica, esse é o audiômetro, onde o examinador ajusta a frequência e a intensidade sonora que ele quer falar. Se eu tenho um limiar auditivo entre 0 e 25, normal. Entre 26 e 40, leve. 41 e 70, uma perda moderada. Severa ou grave, tá? A gente tem essas duas terminologias, entre 71 e 90 e profunda acima de 90. Lembrando que a gente não fala eu perdi tantos por cento da audição. Eu falo em perda leve, moderada, severa ou grave e profunda, de acordo com o limiar auditivo. A imitanciometria ou impedanciometria é o último teste. Então, coloca uma oliva, veda esse conduto do paciente e faz uma pressão em cima da membrana. Eu espero que essa membrana vá e volte. Ela faz um movimento que forma uma curva A. Essa curva A é a curva normal. Existem algumas causas que podem formar, por exemplo, curva B. Se eu tiver uma perfuração timpânica, não vai ter movimento na hora que eu fizer essa vedação. Se eu tiver uma rolha de cera, não vai ter movimento. Se eu tiver uma otite serosa, não vai ter movimento, tá? E a curva C é uma curva patognomônica de disfunção da tuba auditiva.
Se eu tiver uma disfunção tubária, eu vou ter uma curva C. Lembrando que se eu não tiver a curva C, não quer dizer que não existe a disfunção da tuba. Então, ela é um exame que, quando eu encontro, eu posso afirmar que sim. Tá? Então, se eu tiver qualquer problema no conduto auditivo, na membrana timpânica ou na cadeia ossicular, eu vou ter uma perda de condução, ou seja, a bolinha e o xizinho lá vão estar abaixo de 25, tá? É o que a gente mostra nesse traçado. Então, quando eu testo a parte óssea, tá tudo certo. Quando eu testo a parte condutiva, eu vejo que elas se separaram. Então, o xizinho, a bolinha ali, tá longe da chavinha e uma tá acima de 25 e a outra tá abaixo. Causas para isso, uma rolha de cera, por exemplo, pode causar, né? E aí eu vou ter uma curva tipo B, porque não vai ter aquele pico. Uma otite média crônica, uma perfuração timpânica, curva tipo B com perda condutiva. A otite serosa, ou otite média de efusão, que é uma causa importante que a gente tem que ficar atento em crianças com perda auditiva, atraso de linguagem, déficit de atenção, TDAH, dislexia, qualquer um desses diagnósticos. TEA, eu preciso ter certeza que essa criança escuta bem, porque às vezes o único sintoma da otite serosa é a perda de audição, tá? E quando eu faço otoscopia, eu posso ver essa membrana mais avermelhada ou às vezes ela pode estar normal. Então, toda criança com atraso de linguagem ou qualquer um desses transtornos, até que se prove o contrário, tem perda auditiva, a gente precisa fazer uma avaliação. E aí vai vir essa curva B, tá? A disfunção tubária, eu posso ter perda condutiva, eu posso não ter nada, tá? E se eu encontro a curva C, a gente consegue fechar o diagnóstico. O que é disfunção tubária? É aquela tuba auditiva que não abre o número de vezes que ela precisa durante o dia. Ela está muito associada à rinite alérgica. Então, aquele paciente que tem o edema nasal, ele pode ter aquele edema na mucosa da tuba também, e mesmo ele forçando, espirrando, bocejando, aquela tuba auditiva não abre. Então, ele tem aquela sensação de plenitude aural, hora o ouvido tampa, hora destampa, hora tampa, hora destampa. E se eu não tratar adequadamente essa rinite, essa disfunção tubária, ela pode evoluir para um fechamento total e aí vai desenvolver otite média serosa ou otite média de efusão. Então, fechou aquela tuba, aquela orelha fica cheia de secreção ali, aquela secreção que é produzida normalmente, não infecta, que essa é a característica da serosa, né? Ela não tem uma infecção ali de bactéria, não dói, não dá febre, enfim, mas causa perda de audição, tá? Eu posso ter uma coisa que chama gap aéreo ósseo. Olha que interessante essa audiometria. Do lado esquerdo, que é o lado azul, a chavinha está separada, dissociada do xizinho, ou seja, eu tenho uma perda condutiva. Já o lado direito, que está em vermelho, a bolinha e a chavinha estão separadas, mas ambas estão acima de 25. É o que a gente chama de gap aéreo ósseo. Eu tenho uma diferença entre a via óssea e a via aérea, mas ambas estão acima de 25, tá? A otosclerose é a única causa de perda de audição onde eu tenho perda condutiva com curva A. Por quê? O que é a otosclerose? É um processo, ela tem um caráter genético, é mais comum em mulheres, pode ser uni ou bilateral. Então, o que acontece com o estribo, que é aquele último ossinho? A base dele, que é a platina, ela começa a ter um processo de reabsorção e remodelação óssea. Então, absorve osso, produz osso, absorve osso, produz osso. E ela vai ficando rígida, então ela não tem mais esse movimento. Então, acaba causando uma perda de condução, já que a minha cóclea está perfeita. Eu tenho uma curva A, porque o tímpano e a cadeia ossicular movimentam, com exceção da platina. A hora que chega ali na platina, trava. Então, é mais comum em adultos jovens, em torno ali de 20, 30, tem história de otosclerose manifestando até após os 10 anos, mas em geral entre 30 e 40 anos. E o tratamento é a remoção desse estribo e a colocação de uma prótese no lugar que, teoricamente, né, lembrando que isso não é um consenso também em literatura, ela pararia a evolução dessa doença e, ao mesmo tempo, reabilita a audição. Outros tratamentos com medicação, como alendronato, podem ser utilizados também sem consenso em literatura. Se o paciente não quer de jeito nenhum a cirurgia, porque é um procedimento cirúrgico, anestesia geral, o aparelho auditivo pode ser adaptado. E o que consiste a cirurgia? A gente tem a imagem aqui, né, da articulação da bigorna com o estribo. A gente tira esse estribo, né, faz um furinho na platina e encaixa essa prótese, tá? E aí reabilita essa audição. Se o paciente não deseja a cirurgia, a gente pode indicar sim o aparelho auditivo.
O problema é que essa doença pode continuar evoluindo e talvez chegar em um momento em que o aparelho auditivo já não consiga mais o conforto para o paciente. Então, a gente falou das principais causas de perda de surdez por condução. Agora, eu vou falar das principais causas de perda neurosensorial, ou seja, da cóclea para dentro. Se o problema é da cóclea para dentro, a hipedanciometria vai estar com a curva A sempre, porque o tímpano vai estar normal, a cadeia ossicular vai estar normal, vai estar tudo normal. A principal causa é a presbioacusia. A presbioacusia é uma perda de audição que acontece com pessoas mais idosas. Então, às vezes o paciente fala para mim, eu tô com a perda auditiva, mas é da idade. Isso não existe, tá? O que é normal? Eu chegar com 90 anos escutando perfeitamente. Qualquer perda auditiva antes de 90 anos não é fisiológica. O que é fisiológico é começar a perder em torno dos 50 anos, a gente perde em torno de 5 decibéis a cada 10 anos de vida. Mas isso, se eu tiver uma audição muito boa, me permite chegar aos 90 anos escutando bem ou com uma perda de audição muito leve. Então, qualquer perda de audição, ela precisa ser investigada, diagnosticada, e como eu falei que a presbioacusia é uma causa muito comum, a gente acaba relacionando ela com a idade e achando que isso é fisiológico, e não é. Qual que é o problema da perda da presbioacusia? Ela é uma perda insidiosa, ela vai acontecendo devagar. Então, a gente fala que o paciente começa na fase subclínica, que é o famoso eu escuto, mas não entendo. Depois ele passa para a fase de repercussão social, onde ele começa realmente a perder ali diálogos, informações importantes e tal, até a terceira fase, que é a fase de isolamento. E aí ele já não quer mais conviver em ambientes onde tenha muito ruído, muito barulho, muita gente, e tem uma associação sim com toda uma lentidão do sistema nervoso central, até às vezes suspeita de demência, etc, etc. Então, para eu me comunicar, o que eu preciso? Escutar. Então, esse estímulo sonoro vai entrar, vai ativar o córtex auditivo. Na aula de distúrbios da fala, eu expliquei como é que funciona a fala. Depois que eu escuto ali no córtex auditivo, eu vou mandar essa informação para a área de compreensão da fala. E depois eu vou mandar para a área de expressão da fala. Nesse caminho, eu vou ativar raciocínio, memória, impressão, eu vou avaliar a linguagem corporal daquela pessoa que está conversando comigo. E se não funciona esse córtex auditivo, se ele está lento, se ele escuta mal, tudo isso fica lento. E o paciente começa, sim, a ter muito prejuízo social, prejuízo de raciocínio. Então, é muito importante que a gente saiba disso, peça a audiometria, e o tratamento da presbioacusia é o aparelho auditivo. Aparelho auditivo é igual óculos, a gente coloca, corrige, a gente tira, volta a não enxergar bem. E às vezes eu faço essa analogia com o paciente, quando o paciente usa óculos, trabalha um dia inteiro sem óculos, depois você me conta como é que foi o seu dia. É a mesma coisa em relação à audição. Então, se você trabalhar, você tem um convívio social ali sem um aparelho que corrige a sua perda, você tem um desgaste muito grande, uma lentidão para fazer as coisas. Então, o aparelho auditivo nada mais é do que um amplificador de som. Ele vai colocar ali, você vai colocar esse aparelho, ele vai amplificar e mandar o som para a sua cóclea na altura que ele precisa para ser escutado. Tá? E essa reabilitação ela tem que ser o mais precoce possível. Se você deixa o paciente perder muito a audição para reabilitar, ele vai ter dificuldade auditiva, porque o cérebro dele perde, fica muito tempo sem aquele estímulo. Então, quando ele volta a escutar, às vezes ele fala assim, mas eu não aguento ficar com o aparelho, faz muito barulho. É impossível uma pessoa com aparelho auditivo escutar mais do que uma pessoa com audição normal. Tá? Então, é muito importante que essa adaptação seja feita por um fonoaudiólogo, e o paciente só compra o aparelho, ou só vai para casa com o aparelho, no caso do SUS, depois que ele testa todos os modelos que ele precisar, todos os moldes, e sai de casa bem adaptado. O que é estar bem adaptado? Eu consigo usar o aparelho 8 horas por dia e escuto bem com ele. Então é muito importante esses esclarecimentos e esse conhecimento do generalista sobre o aparelho para ele conseguir orientar o paciente, tá? A PAIR é um problema de saúde pública que tem diminuído e a gente tem visto com menos frequência, porque as empresas são obrigadas a monitorar e cuidar desse paciente que está exposto ao ruído. Então, é uma perda de audição que é induzida pelo ruído, por isso que chama PAIR. E quanto é isso? Tem que ser uma exposição acima de 85 decibéis por mais de 8 horas por dia. Então, se você trabalha, o trabalhador ele está exposto a isso, obrigatoriamente ele precisa usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. A empresa é obrigada a fornecer esse equipamento, a orientar como é que é feita a utilização e fiscalizar.
Se o trabalhador não usa e tem lesão, a culpa é da empresa, mas ele não usar também permite que ele seja demitido por justa causa. Então, é obrigação da empresa tanto fornecer quanto fiscalizar. É obrigação da empresa fazer audiometrias anuais com a medicina do trabalho, e se o paciente, mesmo usando a EPI, começa a ter qualquer sinal de PAIR, o que é o sinal de PAIR na audiometria? É o que a gente chama de gota acústica. Então, eu tenho uma perda neurosensorial nas frequências ali de 3.000 ou 4.000 só. E o resto da audiometria está normal. Por isso que a gente chama de gota, porque tem esse formato. A audição vem normal, ela cai ali em 34.000 e sobe de novo. Se começar a manifestar esse tipo de perda, esse paciente tem que ser afastado do ruído, porque se ele continuar no ruído, ele vai continuar perdendo a audição, aí não tem como a gente reabilitar esse paciente, tá? Agora falando das perdas mistas. O que é a perda mista? Gente, eu tenho algum problema na via condutiva e na via neurosensorial. Os casos mais comuns são as sequelas de otite média crônica. Então, o paciente tem uma otite, 2 otites, 3 otites, aí cada otite que ele tem perfura o tímpano, vaza, às vezes infecta a cóclea, infecta o labirinto ali, e ele vai tendo essa sequela, tanto na parte das células ali da cóclea, quanto a questão da destruição dos ossículos, da destruição da membrana timpânica. Então, assim, o exemplo mais típico é realmente a otite média crônica. E lembrando que posso ter curva A, B ou C. Se aquilo ali teve um episódio de uma infecção muito forte, lesou a cóclea, teve uma fibrose ali nos ossículos e a membrana timpânica está fechada e o movimento está normal, vai ter uma curva A. Se eu tenho uma perfuração, ou então uma fibrose muito importante ali, uma rigidez dessa cadeia, uma curva B. Se eu tenho uma disfunção tubária ali, uma curva C associada. Então, eu posso ter qualquer tipo de curva. Então, o exemplo clássico é a otite média crônica mesmo, essa perfuração do tímpano. Então, no traçado da audiometria, eu tenho a chavinha e a bolinha, ou a chavinha e o xizinho, né? A via óssea e a via condutiva separadas, a via óssea e a via aérea separadas, e ambas abaixo de 25. É o que diferencia do gap, que as duas estão separadas, mas estão acima do 25, e o que diferencia da condutiva, que as duas estão separadas, mas a via óssea está acima de 25 e a via aérea está abaixo de 25, tá? Eu consigo, no consultório, fazer alguns testes clínicos da audição para eu tentar, naquele momento ali, tentar diferenciar entre uma perda condutiva e uma perda neurosensorial. Mas lembrando que o exame de audiometria é obrigatório. Então, eu tenho o teste de Rini e o teste de Weber. O Rini, o Weber, a gente vibra o diapasão, vai colocar na testa, nos incisivos centrais, tá? Ou no topo da cabeça. E o que a gente chama de Weber indiferente, tá? É aquele Weber que o paciente não escuta nada, tá? Se o Weber descer, vamos supor que eu tô com uma perda de condução desse lado, então eu vou isolar esse barulho externo, né? A hora que eu fizer o Weber, vai lateralizar, o paciente vai escutar para esse lado lesado. Então, se lateraliza para o lado bom, tá? Que não é o lado da queixa, é uma perda condutiva. Se lateraliza para o lado ruim, é uma perda neurosensorial, tá? Então, a gente consegue diferenciar, tá? O Rini, eu vou vibrar o diapasão, vou colocar ele na mastoide, aqui atrás do ouvido, e vou falar com o paciente, a hora que você parar de escutar, você me avisa. A hora que ele parar de escutar, você traz ele aqui para a via condutiva e ele continua escutando. O Rini positivo é um Rini normal. Eu não falei para vocês que a via aérea amplifica o som? Então, aquele som que eu não consegui escutar aqui, a hora que eu paro de escutar, se eu trouxer ele para cá, ele tem uma intensidade sonora menor, eu vou continuar escutando. Se eu trago e o paciente não escuta, aí é um Rini negativo, indica que tem alguma alteração condutiva. Então, a importância desses testes para mim é, às vezes, eu conseguir diferenciar ali entre uma perda condutiva e uma perda óssea. Eu queria só chamar a atenção para a gente finalizar esse assunto em relação à surdez na criança. Como eu já falei, eu vou enfatizar aqui. Muita atenção para as crianças que têm história familiar positiva, têm história de prematuridade, tem história de uso dessa medicação ototóxica ali no CTI, tá? Teve história da gravidez de toxoplasmose, rubéola, cachumba, herpes ou citomegalovírus, e para todas essas crianças que tenham qualquer atraso ali. Tá com atraso na alfabetização, tá com atraso de linguagem, tem TEA, tem TDAH, tem dislexia, eu preciso ficar atenta,
Tá? E uma outra coisa que a gente tem que ficar muito atenta em relação às crianças que têm respiração oral e ronco, muita rinite, muita alergia, porque pode ser só uma otite média serosa que está atrapalhando essa criança. E como eu falei, vou repetir, a otite média serosa ela é assintomática. Às vezes o único sintoma dela é essa alteração em otoscopia, a gente vê um ouvido um pouco mais pálido, mas ela não dói, não infecta e é uma causa importante de atraso de linguagem na criança. Toda criança, independente de ter fator de risco ou não, ela precisa sair da maternidade com o teste da orelhinha ou emissão otoacústica feito, tá? Se essa criança tiver qualquer fator de risco, por exemplo, teve prematura, história genética, teve alguma dessas infecções na gravidez, usou antibiótico que pode ter afetado o ouvido, ela vai sair com a emissão otoacústica e o PAT ou BERA, que é um teste objetivo das vias auditivas. Tá? E essa criança, se ela tiver qualquer problema auditivo, ela precisa ser reabilitada ainda no primeiro mês de vida com aparelho auditivo, se for uma perda auditiva, uma hipoacusia. Se for uma anacusia, uma ausência total de audição, a gente vai colocar o aparelho e vai tentar fazer o implante coclear dessa criança o mais rápido possível. O que é o implante coclear? A gente usa só em casos de surdez total, anacusia. A gente faz uma cirurgia, implanta um eletrodo dentro da cóclea, ele fica por baixo da pele. Depois de 30 dias, a gente ativa esse implante. Isso tem que ser feito com a fono, quem faz essa ativação é a fono, é uma pecinha externa que traz de novo a audição para essa criança. O implante auditivo, ele tem sido feito cada vez mais precoce. Em torno de 1 ano de vida, alguns serviços já fazendo a partir dos 6 meses. Inicialmente a gente fazia unilateral, fazia um lado depois o outro, atualmente a gente já faz bilateral e a ideia é fazer a reabilitação o mais rápido possível. A neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade de áreas perdidas do cérebro assumirem, outras áreas do cérebro assumirem funções de áreas perdidas, ela é máxima até os 2 anos de vida. Então a gente precisa reabilitar essa criança o mais rápido possível. Eu costumo falar o seguinte, ninguém fala uma língua hoje em dia. Então não tem por que essa criança falar só Libras, ela precisa ser oralizada. Libras pode até fazer parte do vocabulário dela, mas igual a gente fala português, inglês, espanhol, a gente fala várias línguas, eu preciso fazer o máximo possível para oralizar essa criança. E eu consigo isso com o aparelho auditivo, consigo isso com o implante coclear. Tem alguns casos onde o implante coclear ele é contraindicado. Se eu tiver, por exemplo, uma malformação da cóclea, que eu preciso que esse eletrodo entre na cóclea e dê essas 2,5 voltas. Tá? Dependendo de alguma alteração ali, eu não consigo fazer. E aí a gente ainda tem a opção de fazer o implante de tronco cerebral, onde eu faço esse estímulo diretamente no tronco. Ele tem um ganho ainda menor do que o implante coclear, mas é uma tecnologia que vem evoluindo e é mais uma opção que a gente tem para reabilitar esses pacientes. Então, gente, o que eu queria deixar de mensagem aqui é que perda auditiva não é normal. A pessoa que não consegue, que só consegue se comunicar por Libras, não é normal, né? Não é. Eu falo a seguinte analogia, né? Eu tenho ali um problema de visão, eu não vou colocar um óculos? Eu tenho uma miopia, eu vou deixar de usar o óculos? Eu tenho uma paraplegia, eu vou deixar de usar a cadeira de rodas? Então é a mesma coisa. Se eu tenho uma surdez, seja ela parcial ou total, eu vou reabilitar. Porque é isso que a gente faz, é isso que a tecnologia, é isso que a evolução da medicina traz pra gente. A possibilidade de pessoas que têm restrições por algum mau funcionamento ali do organismo, elas serem inseridas e ter toda uma autonomia e uma capacidade de ir e vir, de resolver as suas coisas, de fazer tudo o que ela precisa para um convívio social sem nenhuma restrição. Então eu enfatizo mais uma vez que a reabilitação auditiva ela é importantíssima, seja nas crianças que nascem já com essa deficiência, sejam nas crianças que adquirem isso com o tempo, no adulto, e a medicina traz, e principalmente o SUS traz isso. O SUS ele fornece aparelho, ele fornece implante coclear, ele fornece tudo, o tratamento fonoterápico que esse adulto ou essa criança precisa. É essa mensagem que eu queria deixar.